Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um simuladorzinho de campo elétrico, tá ok? Bom, aqui eu tenho uma grade, pessoal. Vou usar uma trenazinha aqui. Eu vou medir aqui uma distânciazinha, tá? Uma distância fixazinha. Vamos ver aqui uma distância de 3 metros, né? Vai dar aqui 300 centímetros. O pessoal tá mais ou menos aqui, mas vai dar para entender. Então, essa distância daqui até aqui tem 3 metros. Bom, se eu pegar uma cargazinha aqui, ó, geradora de 1 nanocoulomb, 1 nanocoulomb é 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, tá ok? Se eu pegar uma cargazinha e colocar ela nessa região do espaço aqui, ó, coloquei aqui nessa região do espaço. O que que acontece? Um campo elétrico foi criado em torno da carga. Repara, pessoal, que o campo elétrico sai da carga positiva, tá ok? Bom, então ele vai perdendo a intensidade aqui, ó, à medida que se afasta da carga geradora, ele perde a intensidade, aumenta a distância, diminui o valor do campo elétrico. Pessoal, vou colocar um sensorzinho aqui para ver qual que é o valor do campo elétrico nessa distância aqui de 3 metros, tá? Então aqui é 3 metros, de acordo com a treina lá, 3 metros. Quanto seria o valor do campo elétrico nesse ponto da região do espaço aqui? Seria de quanto lá, ó? 1 volt por metro. Pessoal, o campo elétrico também pode ser medido em volt por metro, tá? Eu vou dizer para vocês que o oficial é Newton por Coulomb, tá? Então, 1 Newton por Coulomb. Pessoal, o vetorzinho tá bem fraquinho aqui, vermelhinho do lado aqui desse sensor, tá bom? Então, o vetorzinho tá bem fraquinho. 1 Newton por Coulomb. Se você quiser fazer o cálculo aí, pega lá, né? K0, 9 vezes 10 a 9. Pega lá o valor da carga geradora, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9, né, que é nanocoulomb, que é essa carga geradora, e divide pela distância de 3 metros ao quadrado, que vai dar 9. Se você fizer essa continha aí, pessoal, você já está treinado, você vai achar lá 1 Newton por Coulomb, tá bom? Pessoal, se eu pegar a distância aqui de 1 metro, né, olha os quadradinhos aí, né, cada quadradinho aqui está dando 50 centímetros, então 2 quadradinhos é a distância de 1 metro, né? Se eu colocar o sensorzinho aqui, quanto será que vai dar o valor do campo elétrico nesse ponto? Pensa bem, se 3 metros o campo elétrico deu 1 Newton por Coulomb, se eu baixei para 1 metro, ou vibrou lá, se eu baixei para 1 metro, né, eu diminuí a distância 3 vezes. Então o campo elétrico tem que ficar o quê? 9 vezes maior, né? 3 ao quadrado vai dar 9. Será que vai dar 9 mesmo? Olha lá, ó. Olha lá, próximo de 9 lá, porque a distância está mais ou menos aqui. Colocar bem certinho aqui, ó. Olha os valorzinhos lá. Opa, 9, 9.1. E o vetor campo elétrico, lá, ó, ele está lá na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. E a intensidade dele ficou o quê? 9 vezes maior, né? Aqui deu 1, aqui deu o quê? 9,9 vezes maior praticamente. Entenderam? Quanto mais próximo, maior a intensidade do vetor campo elétrico, tá ok? Bom, deixa eu voltar isso aqui para cá. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Deixa eu mostrar outra coisinha para vocês. Eu vou pegar uma outra carga geradora e vou colocar aqui na distância de 3 metros. Aqui, ó. Olha o que vai acontecer com o vetor campo elétrico, as linhas de força lá, ó. Pessoal, as linhas de força saem da carga geradora positiva e entram na carga geradora negativa, né? Então, nós temos lá a representação das linhas de campo elétrico saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, tá bom? Pessoal, o que acontece se eu substituir essa carga negativa aqui por uma outra carga positiva? Eu vou colocar ela também no 3 metros lá, vou colocar outra carga positiva lá, ó. Pessoal, o campo elétrico está saindo dessa positiva e da outra positiva também, né? Então, o que acontece? As linhas de força elas não se cruzam. Se eu pegar um sensorzinho e colocar no meio aqui, bem no meio, né? A distância é 3 metros lá, se eu colocar bem no meio aqui, quanto deve dar mais ou menos o vetor resultante campo elétrico? Ó, vai dar 0, 0,07. Por quê? Porque nesse ponto aqui as linhas não estão se cruzando. Então, como eu tenho valores de cargas iguais, são positivas, né? Bem no meio, o vetor campo elétrico fica o quê? Nulo. Tá, ok? Bem no meio vai ficar nulo. Se eu chegar esse sensor para cá, ó, o vetor campo elétrico quer ser afastado com maior intensidade de uma carga ou da outra. Lá, ó. Então vai apontar no sentido oposto. Tá ok? Olha lá ele mudando o seu valor. Tá ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também. E se ao invés de cargas positivas, eu tivesse aqui duas cargas negativas. Eu colocasse uma carga negativa aqui, né? O campo vai entrar de aproximação e eu colocar outra carga negativa aqui, onde eu já sei também que o campo também será de aproximação. Como todas as linhas de força querem se aproximar da carga, o que acontece também? Se eu colocar um sensorzinho no meio aqui, ó, as linhas de força ali não vão se cruzar, o campo elétrico resultante ali será o que também? Ela nulo, ó, zero. Deu zero. Entenderam? Mesmo caso, só que aqui, no caso, é um vetor de aproximação. Ok? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês e se eu fizesse uma paredezinha aqui, ó, de
cargas positivas, né? Vou fazer uma paredezinha aqui de cargas positivas. Ó, vou tentar manter aqui a mesma distânciazinha lá. Fazer uma paredezinha com cargas. Pois vamos imaginar que isso aqui é uma placa metálica condutora carregada eletricamente com cargas positivas, tá ok? E eu vou fazer uma outra placa metálica aqui, ó, uma outra paredezinha com cargas negativas. Vamos fazer uma paredezinha lá com cargas negativas. Vamos colocar aqui, ó, negativa, cheio de cargas negativas, essa placa metálica. O que acontece, pessoal? Acontece que, se você observar as linhas de força lá, quando está entre uma placa e outra, as linhas de força estão quase que paralelas, ó, e toda a mesma direção em sentido, saindo da positiva para a negativa. Então, essa regiãozinha aqui, eu chamo de campo elétrico uniforme, onde os vetores campo elétrico, eles terão a mesma direção e mesmo sentido, saindo da positiva para a negativa, tá? Nas bordas da placa, o vetor campo elétrico não é resultante, ou não é uniforme, perdão, não é uniforme. Mas entre as placas, né, o vetor campo elétrico é chamado de vetor campo elétrico uniforme. Tá? Isso aqui é utilizado, por exemplo, em impressoras a jato de tinta, é utilizado em duas placazinhas que tinha naqueles aparelhos de televisão antiga lá, de tubo, né? Tinha duas placazinhas metálicas lá, onde o vetor campo elétrico entre as duas placas era o quê? Era uniforme, tá bom? Então é isso, pessoal, para ilustrar para vocês as linhas de campo elétrico, né? De cargas positivas e cargas negativas, tá ok? Boa sorte, tudo de bom!